Dentro dessa ideia do 3D colaborativo, a gente pode desenvolver também, falar um pouquinho, não vou aprofundar, mas um termo que tem se adotado muito, começou na arquitetura de design orgânico, tá? Mas a gente tem percebido que esse conceito tem se aplicado também para a engenharia, dentro do conceito do BIM, que é um conceito que não tem se explorado apenas dentro do BIM, ele também pode ser compartilhado por outras áreas, né? Nasceu, hoje tem se utilizado muito no design propriamente dito, né? no design industrial, mas também a gente tem percebido que esse conceito também tem sido abordado aqui dentro da área do BIM também. Ele está inserindo dentro desse 3D colaborativo. Tu ter condição de fazer uma programação visual e a programação visual controlar a tua forma geométrica, né? Então, a gente vê isso aconteceu no primeiro momento na arquitetura, pensando no design orgânico, tá? E hoje a gente já tem visto também a aplicação desse conceito, inclusive, também para construção, né? Então, a gente tem um conceito onde que tu pode dimensionar a tua forma a partir de parâmetros de cálculos técnicos que poderiam ser considerados, inclusive, pelo vento. Por exemplo, uma ponte que ela pode ser definida, a geometria dela orgânica, a partir também dos esforços que ela vai ter, né? E também e aí os esforços, né? Realmente as reações diretas e, por exemplo, até a condição do vento dentro do elemento. A ideia aqui é rapidamente mostrar como tu poderia pegar um padrão de uma treliça espacial com painel de vidro e, a partir do estudo de massa do Revit, a gente usar um pouquinho do conceito de design generativo, tá? Então, eu estou aqui no ambiente de projeto do Revit, aqui, né? Um projeto novo, tá? Então, a ideia, então, qual seria? Criar um padrão, e a gente pode criar padrões de elementos, tá? E a partir desse padrão de elementos, fazer, né? Ou de uma estrutura, fazer a representação, por exemplo, de um padrão, como uma treliça espacial como essa, com painel de vidro, né? E esse painel de vidro a gente fazer uma modelagem orgânica, ou até mesmo não precisa ser orgânica, prismática também, e fazer essa disposição automatizada dentro do nosso projeto. Então, a ideia é pegar uma família, que pode ser criada um padrão de uma família de uma treliça espacial, e esse padrão fazer a divisão dele ao longo de um telhado, por exemplo, né? Então, mostrar um pouquinho do estudo de massa aliado, então, a esse conceito aqui. Bom, então eu vou rapidamente aqui criar um estudo de massa, tá? Criar uma superfície, né, orgânica aqui, para a gente, então, demonstrar esse conceito, né? Que eu posso usar basicamente standard ou Revit, mas também eu poderia estar me utilizando aqui de um software integrado ao Revit, que trabalha mais aí no enfoque do design generativo, que é o Dynamo, por exemplo, que a gente vai mostrar aplicado aqui a arquitetura, mas também a gente poderia estar utilizando esse conceito a nível de engenharia também. Então, a ideia aqui é eu criar um telhado curvo, então eu estou criando um plano de trabalho aqui, e eu vou dizer que eu quero desenhar esse plano de trabalho, né, que eu criei aqui na minha planta de piso do pavimento, tá? Vou enxergar meu plano de trabalho para a elevação sul, e vou criar uma curva, né, uma spline, que vai ser a minha geometria, o meu perfil do meu telhado. Basicamente é isso. Então, esse perfil aqui vai ter composto por uma spline, por um elemento baseado com curvas, né? E esse elemento ainda eu posso ainda trabalhar a edição dos vértices aqui e ajustar a curvatura do meu projeto aqui, definir essa curvatura desse telhado, por exemplo, curvo. Basicamente essa é a ideia, tá? Então, eu estou no momento de estudo de massa aqui, então eu criei a minha curva e agora essa curva eu vou criar um volume dela, né? Na verdade, uma superfície, né? Que só tem um contorno, ele cria uma superfície. Então, vou gerar, então, agora a superfície dessa geometria e vou fazer, então, agora a modelagem de uma superfície. Então, essa superfície aqui, ela está com uma extrusão linear, né? Ela é uma curva com uma extrusão linear. Eu posso ainda também fazer uma deformação ainda nessa minha trajetória, né? A partir daqui eu liguei o X-Ray, né? Que é uma função que ele me possibilita, e eu tenho uma trajetória reta, mas eu posso também mudar a trajetória e a curvatura desse telhado também, a partir da trajetória daquela extrusão que foi feita, ou também de um vértice que eu queira deformar minha superfície. Então eu tenho a manipulação direta, né? Com o estudo de massa aqui a gente tem essa manipulação direta. Então eu tenho uma superfície, essa superfície então agora eu posso também agora fazer o parcelamento de um objeto plano,
tá? Então eu posso fazer a divisão do parcelamento nessa superfície, que seria o meu telhado. Essa divisão dessa superfície, ela está com uma divisão de 10 unidades por 10. Eu posso ainda ajustar os tamanhos aqui, né, e diminuir o meu padrão, aumentar esse padrão que está sendo representado aqui. Tá? Eu tenho as minhas elevações, mas ainda eu percebo que eu não tenho volume ainda, né? É um elemento plano que foi definido ali. E a partir de agora, eu posso trazer aquela família, que, né, nesse meu ambiente que eu estou trabalhando, e fazer a importação de uma família daquela trilha espacial e aplicar esse padrão aqui, né? Antes de mostrar isso, eu tenho outros padrões, né? Eu tenho o padrão quadrado aqui, mas eu tenho também, nesse parcelamento, outros padrões que eu poderia estar adotando para me representar, né, essa cobertura, né? Esses padrões, eles estão disponíveis já na instalação aqui do parcelamento, que a gente pode estar aplicando, né? Então, eu tenho aqui alguns outros padrões, só para demonstrar isso, padrão triangular e assim por diante. Posso definir ali vidro nesses padrões, né? Tem o perfil plano. Então, aqui agora eu vou só carregar, então, a minha família para esse meu estudo de massa aqui, exatamente aquela treliça que a gente tem modelado como uma família. E no momento que eu carrego essa treliça, me dá a condição agora de pegar e aplicar o padrão da treliça ao meu projeto, né? Então, esse momento aqui simplesmente é aquele momento do cafezinho que eu sempre brinco, né? Porque agora é deixar o software fazer a parte braçal, né? Que é a modelagem daquele padrão numa superfície que foi a superfície que a gente modelou aqui. Então, esse tempo é natural, a gente não pode penalizar o software por fazer cálculo matemático, né? Mas ainda, se a gente pensar ainda, né, é um tempo até relativamente pequeno de cálculo que ele está fazendo para fazer o posicionamento daquele padrão daquela treliça que eu acabei de carregar nessa superfície orgânica que foi criada aqui com 3 cliques, basicamente. Então, aqui ele está mostrando o status do processo e está finalizando agora e fazendo agora o povoamento, então, do meu telhado com a minha treliça ali espacial sendo dividida ao longo do caminho. Então, eu posso até ligar aqui a ferramenta de realismo aqui para a gente ver, ó. Tá aí, então, meu telhado, né? Eu posso ter uma representação mais real agora na elevação do meu telhado, que foi criado, né, a partir daquele padrão ali. Então, uma forma bem tranquila e levar, então, a nossa criatividade, a ideia do 3D colaborativo com design generativo, elevar a criatividade a outro nível, né? Então, é um conceito que a gente está abordando aqui, que pode estar sendo demonstrado, e visualizar, então, o telhado curvo com a aplicação desse padrão aplicado ali, tá? Então, um exemplo, novamente, do telhado, né, agora criado com esse design generativo que a gente pode estar aplicando dentro do conceito, tá? Então, quanto tempo a gente demoraria representando num corte, muitas vezes, esse desenho, né? Então, aqui a gente tem isso de uma forma bem rápida, simples e objetiva e com uma qualidade alta, né? Depois, para levar essa informação, para fazer o planejamento de construção, para fazer, por exemplo, a renderização, fotorrealismo, fazer a análise que eu necessite, né, dentro do meu projeto.